tudo bem? Eu sou a doutora Lick, sou ginecologista e obstetra, especializada pela Santa Casa de São Paulo, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Outubro Rosa, né? Que a gente sempre lembra, acaba no mês de outubro, vendo muitas ações para relembrar da importância, né, do diagnóstico e do rastreamento do câncer de mama. Pode passar. O que eu quis dizer aqui com essa foto? Hoje em dia, as mulheres elas estão no mercado de trabalho, inseridas no mercado de trabalho, e além disso, elas têm outras funções, né? Elas acabam sendo mães, elas gerenciam a parte da casa. Então, com tantas funções adquiridas hoje em dia pelas mulheres, elas acabam esquecendo um pouquinho de si só. Né? Então, a gente acaba se negligenciando para tentar dar conta de tudo. E acho que o Outubro Rosa vem aí para relembrar a mulher de ser mulher. Pode passar. O Outubro Rosa é uma campanha internacional de conscientização sobre o câncer de mama e principalmente a importância do seu diagnóstico precoce. O laço rosa, que é o símbolo dessa campanha, ela foi lançado em mais ou menos no início dos anos 90, quando a irmã da Susan Komen, que foi uma paciente que faleceu de câncer de mama muito cedo, e ela, em Nova York, ela fez uma ação distribuindo laços rosas pela corrida, pela cura em Nova York. E aí, essa Evelyn Lauder, que é uma empresária e ativista, ela tem um papel muito importante no mundo sobre pesquisas e financiamento, né, de atividades para o câncer de mama. Ela acabou meio que patenteando esse símbolo do laço rosa e propagando pelo mundo, né, essas informações. Pode passar. O mês de outubro ele é lembrado por todas as organizações de saúde, instituições médicas, empresas privadas, os indivíduos que se unem numa mesma ação. Falar, comentar, fomentar sobre o câncer de mama. E hoje em dia está tendo uma entrada um pouquinho maior também para o foco para o câncer de colo de útero. Ou seja, é um mês que a gente acaba relembrando a mulher, né? Você passa o ano inteiro, às vezes, sem se cuidar, cuidando dos outros. Tá mudo, tá, gente? Para mim também tá mudo. Ô, Kiki, peraí que acho que te silenciaram sem querer. Onde eu parei? Você parou quando estava falando da comemoração dos órgãos públicos, a gente parou nesse slide aqui. Tá. Então, onde as organizações de saúde, as instituições médicas, as empresas privadas acabam se unindo, né, para fomentar sobre o Outubro Rosa, sobre lembrar a mulher, a importância de lembrar a mulher de fazer seus exames que acabam por passar o ano inteiro trabalhando, cuidando de filhos, cuidando dos avós, passando assim, cuidar de todo mundo e às vezes se esquece. E é importante também que os órgãos públicos, eles acabam promovendo um acesso à informação gratuita e até ao diagnóstico. Existem várias campanhas do SUS e até de órgãos privados, de empresas, laboratórios privados, que eles acabam abrindo os exames de rastreamento, que é a mamografia, para acesso à população completa. Então, eu acho que é um mês que, além da gente falar muito sobre o câncer de mama, a gente lembra que a mulher é mulher. E eu acho que isso serve para todo mundo, serve para os homens também, cobrar das suas parceiras, das suas amigas, das suas mães, avós, quem for, sobre a importância de se cuidar, né? De procurar um atendimento, de procurar um médico especializado para
prevenir qualquer tipo de doença e principalmente o câncer de mama, que é o foco do Outubro Rosa. E agora, junto com essa ação, está entrando a parte do câncer de colo de útero. Pode passar. Então, o que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê um aumento da incidência do câncer de mama. Em dezembro de 2020, o câncer de mama ele se tornou o tipo de câncer mais comum no mundo, passando o câncer de pulmão. Ou seja, o câncer de pulmão ele atinge tanto homens quanto mulheres, a maioria são homens, né, pelos hábitos de vida, mas o câncer de mama acabou ultrapassando. E a gente sabe que existem 2,3 milhões de casos novos no mundo, ou seja, é muito caso novo por ano, sendo que, assim, se você for pensar, né, na parte do risco, 1 para cada 8 mulheres, em algum momento da vida, vai ter o câncer de mama. Então, a gente chama isso de um risco vitalício, de 13% da população geral pode ter o câncer de mama. E nesse próximo triênio, o INCA fez uma pesquisa e que mostra que são esperados 704 mil casos novos de câncer de mama para cada ano. Ou seja, é muito diagnóstico, é muito câncer, muito prevalente esse tipo de câncer. E hoje, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Pode passar. Quais são os fatores de risco, né? Quando a gente fala sobre câncer de mama, a gente tem que pensar na população geral e tentar identificar, ou qualquer tipo de câncer, tentar identificar os fatores de risco. E no câncer de mama, a gente classifica em 2 tipos, os não modificáveis e os modificáveis. Entre os não modificáveis, eu acho que essa figura representa muito bem, assim, qual é a população que está mais exposta, né? Primeiro de tudo é ser mulher. 99% dos casos de câncer de mama acontecem na mulher. O homem é responsável pelo 1% dessa causa. E é muito raro ter câncer de mama nos homens. Então, a gente não tem tanto esse foco para a população masculina. Mas qualquer homem que, de repente, sentir alguma alteração na mama, qualquer coisa, tem que procurar um médico especialista, porque pode ter, sim, câncer de mama nos homens. Às vezes as pessoas ignoram esse fator, mas deve ser sempre levantado essa bandeira também. A idade, a gente sabe que quanto maior a idade da mulher, hoje em dia as mulheres vivem mais, então tem um maior risco de ter câncer de mama. Em relação aos ciclos ovulatórios, a gente entra aí que sabemos que o câncer de mama ele tem um fator hormonal também, hormônio dependente. Então, pacientes que tiveram a menarca muito cedo, antes dos 11 anos, o que seria a menarca? Seria a primeira menstruação, antes dos 11 anos. E as pacientes que tiverem a menopausa, que seria a última menstruação, numa idade mais avançada, acima de 54 anos, estão mais expostas ao risco de câncer de mama. Acho que passou um pouquinho. Isso. Então, esse ciclo, quanto mais tempo a mulher menstrua, quanto mais tempo a mulher está exposta a essas variações hormonais do ciclo, ela tem um maior risco de câncer de mama. Histórico familiar, né? A gente tem que ver aí dentro da família se existe histórico de câncer de mama de parentes próximos, mãe, avós, tias, se tem também histórico de câncer de ovário, que está muito ligado com câncer de mama. Pacientes que fizeram radioterapia numa idade mais jovem, pode ter um risco aumentado de câncer de mama. Isso daí a gente leva muito para as pessoas que tiveram câncer, o linfoma, né, os linfomas que acabam tendo como tratamento a radioterapia, e é um câncer que tem uma incidência numa faixa etária mais jovem. E a presença da mutação genética, que pega 10% só dessa população, que vem com alguma alteração genética, que não é tão pesquisado assim, mas é um fator que você não consegue mexer. Pode passar.
Os fatores de risco modificáveis, eu acho que a gente acaba levando naquela parte assim, toda vez que você vai no médico, toda vez que você conversa com alguém, todo mundo sempre vai falar sobre a importância do estilo de vida, né, dos hábitos saudáveis. A gente sabe que o câncer de mama, como ele é ligado muito aos hormônios, à idade da paciente, então, o estilo de vida, a alimentação saudável, o sobrepeso e a obesidade são fatores de riscos que a gente consegue mudar, né? O consumo de álcool e o tabagismo, a gente sabe que o fumo, ele é responsável por uma grande incidência no câncer de mama também, porque ele acaba não só prejudicando os vasos, tudo, como tendo uma ação direta nas células mamárias. Outros fatores que eu coloquei aqui como modificáveis, mas é muito discutível, é que a gente sabe que o aleitamento materno e a paridade são fatores que protegem contra o câncer de mama. Só que hoje em dia a gente a gente vê que a mudança, né, da população em geral, tem pacientes que optam por não amamentar ou por não gestar. Então, é que eles dizem como um fator de risco modificável, só que se é uma opção da paciente, a gente não pode insistir, né? Falar para ela não fumar, ou mudar a vida, ou praticar exercício físico é uma coisa. Agora, você falar para uma paciente que não quer amamentar, ou não pode amamentar, ou não pode gestar, que isso é um fator que a gente... é um fator benéfico para ela não ter o câncer de mama, fica muito discutível. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado ao falar sobre isso, né? Sobre a paridade e o aleitamento materno, que a realidade hoje das mulheres são diferentes. Pode passar. O que a gente vê como um prognóstico para o câncer de mama? O que seria o prognóstico? Quando a gente fala muito sobre o Outubro Rosa, a gente quer um diagnóstico precoce, a gente quer que as pessoas procurem um atendimento médico para ter um diagnóstico precoce do câncer de mama e, com isso, melhorar o prognóstico. O que seria melhorar o prognóstico? O que é o que a gente pensa na cura, né? O quanto isso depende muito do tipo de câncer. O que seria o tipo de câncer de mama? Seria as células que eles estão afetadas, se é no ducto mamário, se é na parte da mama, se é no mamilo, ou se é lobular. Então, o tipo de mama, o tipo de câncer de mama, ele influencia, sim, no prognóstico, também como o grau histológico. O grau histológico são as características da célula, né? Quais são as células que foram acometidas, a multiplicação dessas células, porque o câncer... Ficou mudo de novo. E que ficou mudo de novo. Mas eu não tô nem mexendo no negócio. Tipo, alguém tá te colocando no mudo. Tá. Peraí. Continuar. Onde eu tava? Você estava falando sobre o Grau histológico. Isso. Tá. E o estadiamento, né, do câncer de mama, que a gente é uma parte que o médico acaba falando para as pacientes o que tem, que a gente vê sobre a localização do câncer, o tamanho do câncer, o câncer de mama, os nódulos, né, o tumor menor que 2 centímetros, a gente sabe que esse diagnóstico precoce tem uma sobrevida de até 95% em 5 anos. Então, esse prognóstico depende desses 3 fatores. Pode mudar. Como que a gente faz o diagnóstico do câncer de mama? As mulheres, elas têm o ginecologista como um médico regular, pelo menos deveriam ter, né? A indicação de consultas de rotina ginecológica, pelo menos anual. E dentro dessa consulta, os médicos, eles conseguem fazer um rastreamento, né? Uma anamnese, que é uma conversa com as pacientes sobre os seus hábitos. O médico acaba avaliando o IMC, né, que é a massa corpórea da paciente, para ver se está com sobrepeso ou não. Faz o histórico familiar. Dentro desse histórico familiar, faz perguntas sobre história de câncer na família, se tem câncer de mama, se tem câncer de ovário. O exame clínico, né? Eu acho que pode passar
mais uma parte aqui. Isso. O exame clínico que é feito no consultório, isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar para as minhas pacientes e quando eu converso com as pessoas. A gente tem que saber o que esperar de uma consulta ginecológica, né? O médico, o ginecologista que está te atendendo, ele tem que examinar, ele tem que ver os aspectos da paciente, não só das mamas, mas no modo geral. Então, numa consulta de rotina, a gente consegue, só na visualização, achar alguns sinais e sintomas que podem ser característicos do câncer de mama, como alteração na mama, presença de vermelhidão, retração, saída de líquido. Geralmente, o câncer de mama, ele sai um líquido ou transparente ou mais para o sanguinolento. Se tem algum inchaço na axila, palpar as mamas da paciente para ver se tem algum caroço, se tem algum nódulo, se o mamilo está... se tem alguma inversão do mamilo, se tem dor constante. Então, o médico, ele tem como, pelo menos uma vez por ano que você vá no ginecologista, você tem o direito de ter essa avaliação física feita pelo médico. O que a gente fala também sobre o autoexame, né? Eu, pelo menos nas minhas consultas, eu acho muito importante falar sobre o autoexame. E a gente tem que quebrar esse tabu que o autoexame, ele tem que ser minucioso, ele tem que ter a data certa para ser feita. Pode passar mais um pouquinho, Ju? Por quê? O que eu acho que é o autoexame? Eu acho que na consulta os médicos devem falar para vocês assim, olha, gente, pelo menos uma vez por mês, ou quando você tiver à vontade, palpa sua mama, tenta conhecer sua mama. Por quê? Porque você tendo esse autoconhecimento sobre você, a partir do momento que tiver alguma alteração, alguma coisa que você fala, olha, não tinha isso aqui, esse nódulo aqui tá mais dolorido, ou tá abaulado, ou alguma mancha que apareça no seu seio, vai levantar aquela luz e você vai falar assim, puxa, acho que é preciso procurar um especialista. Não tem uma técnica correta, não tem a data certa para ser feita. Eu acho que as mulheres têm que se palpar, sim, e até os homens. O que eu oriento muitas minhas pacientes é na hora do banho. Você vai tomar banho, você vai passar o sabonete, presta atenção nas suas mamas, dá uma atenção especial, conheça. E os homens também, porque apesar de ser 1% só da população, o câncer de mama nos homens é bastante agressivo. E quando diagnosticado precocemente, o tratamento e a cura é muito importante. Então, precisamos desmistificar isso, que o autoexame tem que ser feito da forma correta, que existem imagens, formas de como palpar. Não, eu acho que a mulher deve se autoconhecer para, a partir do momento que sentir uma diferença, ela procure ajuda do especialista. E aí, indo ao médico, esse médico vai fazer os exames complementares necessários, que seria pacientes jovens, um ultrassom de mamas, pacientes, dependendo da idade, uma ressonância, e o próprio exame clínico no consultório. E aqui vamos falar sobre a mamografia, que eu acho que depois do Papa Nicolau é o segundo exame mais temido das pacientes, né? É um exame que é feito pelo mamógrafo, onde você acaba, que é esse aparelho que eu coloquei, ele tem uma plataforma onde as mulheres apoiam o seio e tem uma compressão. Eles têm uma compressão lateral, uma compressão medial do seio. É um exame que não é agradável, obviamente, mas ele não é também tão dolorido assim. E eu gosto sempre de falar para as minhas pacientes que, se em algum momento o desconforto for muito grande durante a realização da mamografia, tem que pedir para parar, tem que falar para auxiliar que está com você fazendo o exame que está machucando, porque não é para machucar, é um exame desconfortável? Mas não é um exame que deve machucar. E aí, a partir dessa compressão, a gente faz uma sequência de raio-x da mama, que a gente consegue identificar algumas alterações que não são palpáveis, como microcalcificações, nódulos muito pequenos, alterações no parênquima da mama, né, na estrutura da mama, que na palpação às vezes não consegue ser feita. E diagnosticar um câncer que não é palpável
é muito importante, porque a gente sabe que é um estágio bem inicial, e o prognóstico e a cura é muito melhor. Pode passar. Como que a gente faz o rastreamento, né, do câncer de mama? A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza que acima dos 40 anos a mulher faça mamografia anualmente. O SUS e alguns órgãos internacionais, eles predizem que entre 50 a 69 anos, a mulher faça mamografia a cada 2 anos. Ou seja, então, dos 40 aos 50 anos anualmente, dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos. E tem que ter um rastreamento também individualizado. Pacientes menores com menos de 40 anos que tenham um histórico familiar importante, que tenha alguma alteração no exame físico, que tenha que já teve câncer de ovário ou que fez radioterapia muito jovem, devem ser rastreadas mais precocemente. Não se é feito, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, elas não acham bom, né, iniciar o rastreamento com mamografia antes dos 30 anos. Então, temos que lançar mão de outros tipos de exame, como o ultrassom e a ressonância das mamas. Pode passar. Vamos falar um pouquinho também sobre o tratamento do câncer de mama. O tratamento, ele é bem individualizado. Por quê? Porque ele depende do tamanho das características do tumor, ele depende da fase que foi feito o diagnóstico, das condições clínicas da paciente e do estadiamento. Quanto mais avançado o tumor, mais agressivo talvez tenha que ser o tratamento, ou a gente pode fazer um tratamento sistêmico, que é a quimioterapia, que a gente vê como uma quimioterapia adjuvante. O que seria uma quimioterapia? Você faz o tratamento e só por aquele tumor, dependendo daquele tumor, só a quimioterapia consegue tratar. O neoadjuvante às vezes temos um tumor muito grande que não dá para ser feita uma cirurgia. E a gente faz a quimioterapia para diminuir aquele tumor e conseguir operar. Ou o tratamento paliativo, que seria o tratamento só a um câncer inoperável, um câncer que a gente não tem como curar, e acaba fazendo a quimioterapia para melhorar as condições da paciente. Temos o tratamento como radioterapia também. Pode passar. O uso de medicações, né, que a gente chama como endocrinoterapia, principalmente os cânceres que eles têm receptores hormonais, que eu não acho que vale a pena a gente entrar muito na parte do tratamento, por ele ser muito individualizado e muito técnico. Eu só vou citar mesmo para vocês terem em mente as formas de tratamento, que é um tratamento que pode ser por cirurgia, por medicação, quimioterapia ou radioterapia, porque é muito específico e depende muito de cada paciente, depende muito do tipo de câncer. Então, aí fica uma coisa muito técnica. Eu acho que a gente tem que... o meu papel aqui é mais informar vocês sobre as formas de tratamento e frisar que quanto menor o tumor, melhor o prognóstico. Ou seja, é importante a gente fazer o exame de rotina anualmente. É importante não só no mês de outubro a gente se cuidar. A gente tem que se cuidar todos os dias, tanto as mulheres quanto os homens. E essa informação fica um pouquinho mais aumentada aí no mês de outubro. Vou falar um pouquinho. Temos o tratamento com a endocrinoterapia, né? Que seria algumas medicações, pode ser via oral, são medicações como se fossem comprimidos que podem ajudar no tratamento do câncer. E os tratamentos cirúrgicos, que aqui nessa imagem a gente pode ver assim: se um tratamento se o tumor é câncer, ele é localizado, a gente pode só fazer a retirada desse tumor, que seria um tratamento mais conservador. Quanto maior o tumor, maior a gente tem que aumentar a excisão, só tirar um pedaço da mama, ou fazer a mastectomia, que é a retirada total das mamas. Temos a opção também de fazer o esvaziamento ganglionar. Eu acho que
eu tenho uma imagem aqui das cicatrizes, né? Eu não sei se vocês conseguem ver. Essa primeira cicatriz aqui, ela mostra quando é feito só a retirada do tumor. E a outra, a mastectomia total, que é a retirada da mama toda. E há algum tempo atrás foi aprovada uma lei que toda mulher que passa por uma cirurgia radical das mamas, ela tem o direito à reconstrução. É um direito, é obrigação do governo pagar e fazer o tratamento, a cirurgia de tratamento de reconstrução da mama daquela mulher. Então, eu acho que isso, na verdade, é uma dos tratamentos. Eu acho que a parte mais importante é a gente saber que a mulher tem o direito da reconstrução mamária garantida pelo órgão público. E eu acho que era isso mais ou menos que eu tinha para falar para vocês. E estou aberta aí a pergunta, se vocês quiserem mandar a pergunta ou fazer a pergunta diretamente para mim, vocês que sabem. Alguém tem alguma pergunta? Não? A pílula anticoncepcional aumenta o risco da doença? Essa é uma pergunta boa. Na verdade, é uma pergunta bem, bem polêmica aí, porque não existem estudos comprobatórios que falam assim, olha, o uso do anticoncepcional combinado, ele aumenta o risco de câncer de mama. É uma porcentagem muito pequena. Então, é um risco tão baixo que os órgãos de saúde, eles não proíbem, eles não contraindicam o uso do anticoncepcional para o câncer de mama. Então, na verdade, não é uma contraindicação. O anticoncepcional ele não vai provocar o câncer de mama, digamos assim. Então, não tem essa associação. Tinha outra pergunta. A Johanna perguntou aqui, coceira pode ser sinal de câncer? Qualquer alteração na mama deve ser investigada. A coceira por si só, ela pode ser um sinal de câncer? Ela pode, mas aí seria num câncer um pouco mais avançado, onde já teria uma tumoração mais evidente. Só a coceira deve ser procurado o ginecologista ou o mastologista, porque não é normal. Não é normal ter coceira no seio. E tem outras doenças que levam a ter essa coceira. Mas não é um sintoma, não é um sinal, nem um sintoma de câncer de mama. A Natália perguntou aqui também, tecido de silicone no seio pode levar a doença ou evitar? O uso de prótese mamária não leva ao desenvolvimento do câncer de mama. Se você fizer uma retirada preventiva das mamas e colocar o silicone, aí sim você está se protegendo, que a gente fala que a gente chama de adenectomia profilática. A gente faz a retirada toda da mama, do tecido mamário, coloca o silicone, aí sim você tem uma proteção, né? Porque você já não tem mais as glândulas mamárias, mas não é um fator de proteção por si só. Edriele, fiz a punção. Ixi, peraí, sumiu. Fiz a punção para análise. Quanto tempo depois tem que repetir os exames? Depende do que veio o diagnóstico da punção. Se veio apenas um fibroadenoma, um nódulo benigno, você continua com acompanhamento anual. Agora, se veio alguma célula, um carcinoma in situ, alguma célula maligna, aí o acompanhamento é imediato com o especialista para ver o tipo de tratamento que vai ser feito. Priscila, como é o diagnóstico e acompanhamento para o caso de o paciente ter prótese de silicone? Como fica
a mamografia nesse caso? Fica, fica normal, você acaba fazendo a mamografia anualmente, o exame perde um pouquinho a sensibilidade e, dependendo do caso, o médico pode pedir uma complementação com a ressonância magnética, mas deve ser feita a mamografia, sim, anualmente. Geisa, tem um percentual sobre a hereditariedade e a forma esporádica? Sim, eu falei lá no comecinho que a parte genética ela é responsável por 10% apenas dos cânceres de mama, né? Quando você tem uma paciente, um familiar que teve um câncer de mama e você faz a pesquisa genética e vê que esse câncer ele está relacionado ao gene BRCA, você pode pesquisar nos familiares e aí o especialista vai. Você pode fazer esse estudo genético e o especialista indicar ou não um acompanhamento mais precoce ou até uma retirada das mamas preventiva também. Aí é individualizado cada caso. A Simone está compartilhando uma experiência aqui. Conheço um caso em que o médico deixou uma parte bem pequena da mama, o que inviabilizou a reconstrução financiada pelo governo. É muito triste essa situação. Qual a sua opinião, falando do ponto de vista médico? Sobre o quê? Sobre a retirada total? Eu vou falar o que eu acho. Eu acho que assim, quando você tem um tumor que ele vai acabar retirando uma grande parte da mama, porque não foi retirada, porque não foi retirada totalmente, aí eu não consigo saber, porque eu não sei como eram as condições da cirurgia, eu não sei qual era o tipo de tumor, eu não sei qual era a extensão da lesão, se tinha acometimento ou não, eu não sei o estadiamento. Então é complicado eu opinar sobre isso, sabe? Porque fica muito. Eu não estava lá para saber. Eu acho que o médico e o paciente devem chegar, né, conversar e estudar bastante o caso individualmente para fazer o melhor tratamento sempre. Independente se é tirar um pouco, se é tirar tudo, eu acho que tem que ser preconizado o melhor tratamento para paciente e o tratamento mais curativo. Excelente. Na menopausa e com o uso de reposição hormonal anticoncepcional, o risco é maior de câncer de mama? Pacientes que têm fatores de risco para câncer de mama, pacientes que têm história familiar muito próximas de câncer de mama, pacientes que já tiveram câncer de mama ou tiveram câncer de ovário, não é que é contraindicado a reposição hormonal. É que quando a gente fala de pílula e reposição hormonal, a gente tem que lembrar que sempre tem são associados dois hormônios, né? A progesterona e o estrogênio. Então, o vilão hormonal para o câncer de mama seria o estrogênio. E quem inibe a ação do estrogênio é a progesterona. Então, quando você vai fazer uma reposição hormonal para cada paciente, mais uma vez, tem que ser individualizado e você tem que acompanhar de perto os pacientes que têm fatores de risco aumentado. Mas o uso do estrogênio em pacientes que, por exemplo, que já tiveram câncer de mama ou que tiveram câncer de ovário, realmente é contraindicado. Mas não dá para ser muito generalizado, porque depende muito do acompanhamento do médico e do que a paciente precisa naquele momento. Sempre avaliar o risco e benefício do uso do anticoncepcional e da reposição hormonal. A Simone voltou, que fez a pergunta de não ter retirado a mama totalmente. Ela pergunta por que não foi retirada totalmente. Então, eu não sei, né? Porque talvez era uma cirurgia que era só uma retirada do nódulo. E se a mama da paciente era pequena, sobrou uma parte. Eu não sei, assim. Você teria que acompanhar o caso Se mais depois ela até para quiser entender. falar comigo, me passar por e-mail o caso, tudo eu posso até entender, mas é muito complicado ali para eu ter essa resposta.
A Elaine está perguntando aqui, o que quer dizer mamas com moderada substituição adiposa mais linfonodo inframamário, classe 2 BIRADS? BIRADS, não sei. Quando a gente é jovem, né, as nossas mamas, elas têm mais glândula mamária, elas são mais firmes, têm mais colágeno. E com o passar da idade, essas mamas, os tecidos glandulares, a mama, ela é substituída por gordura. Ou até não só com a idade, mas com o aumento do peso, com o uso hormonal. Existe essa substituição do tecido mamário, né, pela gordura. Então, as mamas às vezes ficam um pouco mais densa, tudo. E o BIRADS 2 é uma classificação radiológica para as mamas, né, para ver se tem algum nódulo, se tem alguma coisa que é sugestiva de câncer. Então, é uma classificação que vai de 1 a 5. Existe o 0 também, mas quase ninguém usa o 0, porque é só a partir do ultrassom. E a presença de linfonodo é normal. O linfonodo ele é responsável pela drenagem do nosso corpo. Eu acho que toda mulher já sentiu as mamas mais inchadas no período menstrual, por exemplo. Então, isso é por uma ação hormonal e o linfonodo acaba tirando aquela linfa, aquele edema. E às vezes, dependendo da fase do ciclo que é feita a mamografia, ou ultrassom de mamas, pode pegar algum linfonodo, mas se ele não está alterado, faz parte do corpo da mulher mesmo. Por último aqui, no caso do BIRADS 2, com uma punção e um nódulo benigno, existe a possibilidade de que ele possa se tornar maligno? Se o resultado da biópsia for um nódulo benigno da punção, foi um nódulo benigno tipo fibroadenoma, não, ele não vira câncer. Fibroadenoma, ele é um nódulo benigno, que na verdade, se você for fazer uma varredura aí nas pacientes, nas mulheres que estão, por exemplo, nesse chat, a maioria delas, 50% pode ter um fibroadenoma, um nódulo de mama, que é um nódulo benigno. E o tratamento é acompanhar, às vezes, se ele é muito grande, ele é retirado, mas ele não vira câncer. Renata está perguntando aqui, cisto de mama pode virar câncer? Não. Cistos são alterações benignas da mama. Se você tiver um nódulo cístico, que é uma imagem que tem uma parte mais densa dessa alteração com o cisto, você deve pesquisar, porque alguns nódulos malignos de mama têm algum componente cístico, mas só o cisto mamário não. A Elaine que fez a pergunta aqui com substituição adiposa mais linfonodo inframamário, está perguntando se nesse caso você acha que tem que ser feita uma ressonância. Eu preciso. Isso avaliar. É individual, Então, se for só um linfonodo mamário, não, mas eu preciso ver, porque isso aí é só a conclusão do exame, né? Eu precisaria avaliar as imagens para ver se valeria a pena ou não complementar com a ressonância. Mas sabendo que o padrão ouro é a mamografia. Entendeu? A ressonância é complementar, que a gente pensa assim, nossa, a ressonância é um exame mais. Não. Para mama, a mamografia é o padrão ouro. Andréa, quem retirou a tireoide porque teve câncer está propício a ter câncer de mama mais fácil? Não. O que aumenta o risco de câncer de mama seria o câncer histórico de câncer de ovário. A tireoide, não. Excelente. Mais alguém? Obesidade, Carol. A obesidade pode influenciar no câncer de mama? Sim. Por quê?
como eu falei, hormonalmente, alguns cânceres, eles têm algumas células mamárias, eles têm receptores para o estrogênio, né? E a gente sabe que a gordura periférica, ela vira um órgão produtor de estrogênio, de hormônio também. Então, quanto maior a superfície produtora de hormônio estrogênio, pode sim estimular a célula mamária a se proliferar. Então, por isso que dos fatores modificáveis, o estilo de vida, a prática do exercício físico, uma alimentação saudável é benéfica e é protetiva para o câncer de mama. Você tem perguntas sobre o câncer de mama em homem? Essa eu não sabia, essa para mim foi novidade. Não, no momento não tenho, mas eu sabia sim que uma porcentagem pequena, como a doutora falou, é passível de ter a doença. Claro que sim. A gente não faz um rastreamento para os homens porque a quantidade é muito pequena, né? Comparado à mulher. Mas o homem tem que ter ciência que, se sentir alguma alteração nas mamas, tem que procurar o médico, que a probabilidade é grande de ser câncer de mama, né? Apesar de ser pequeno, se o homem sentir alteração na mama, tem que procurar o especialista. Não dá para deixar passar. Mais alguém? Eu coloquei aqui no chat, mas também deixei em tela aí os contatos da doutora Ali, que ela atende, tem uma clínica de... Quer falar da clínica? Que tem, acho que outras especialidades, né? Isso, De medicina da mulher. uma clínica, né, que ela é focada na saúde da mulher. Inicialmente a gente começou como voltada para a saúde da mulher, mas como a gente sabe que do lado de uma mulher sempre tem um homem também. Então a gente tem múltiplas especialidades que fazem um tratamento integral à saúde. Qual especialista o homem é o mastologista mesmo. O médico que avalia a parte da mama, o especialista é o mastologista, tanto para homem quanto para mulher. Essa é uma boa pergunta. A mulher normalmente tem como ginecologista. Quando tem esse diagnóstico, provavelmente ela é encaminhada para uma mastro, para dar seguimento. É isso? Isso. Mais alguém? Não? Excelente. Ki, muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês pelo Pessoal que convite. participou. Acho que foi super proveitoso, esclarecedor. Espero ter outras oportunidades aqui para a gente voltar a se falar. Deixei os contatos da doutora Alice aqui. Quem quiser também, tiver dúvida depois, quiser o contato dela, da clínica, pode fazer contato aqui com o GRS, que a gente encaminha também. Tá bom? Obrigada aí pelo espaço, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau. Até mais. Obrigada, Tchau, Kiki. tchau. Muito Tchau. bom, parabéns. Obrigada, tchau.